Eu tenho comigo Luca Bassani, que está acompanhando desde sempre, desde o início do confronto. Luca, que está agora. O Luca, você está em que região? O Luca está onde agora, hein, Lins? Pra gente, ele está na Romênia. Luca Bassani, você me ouve bem? William Travassos falando. Sim, William, escuto bem. Eu estou na região da Transilvânia, no norte da Romênia, exatamente onde muitos refugiados têm chegado aqui nos últimos dias. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu estou com Paulo Pozonov também posicionado, nosso comentarista direto de Curitiba. Paulo, ótimo dia. Bom dia, William. Bom dia, Luca. Bom dia a toda a audiência da Jovem Pan. Então, senhores, vamos girar pela notícia, porque está no ar o Headline News especial. Luca Bassani, acompanhando de perto, a Europa isolou Putin. Qual a expectativa para essa segunda rodada na tentativa de encontrar um cessar-fogo? Bom, William, como você disse, o presidente Putin está totalmente isolado. Nós vemos através das declarações da União Europeia nas últimas semanas um grande isolamento, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto geográfico, já que todos os países da União Europeia fecharam o seu espaço aéreo para a Rússia, né? A grande maioria deles, o que faz com que o país, os aviões saídos da Rússia tenham que fazer uma rota muito complicada para circular essa região proibida. Outra coisa que chamou a atenção foi a própria quebra da neutralidade da Suíça, que é um país que por muitos séculos foi neutro em relação a conflitos acontecidos dentro do continente europeu e adotou as mesmas sanções econômicas contra a Rússia que os seus vizinhos. E isso preocupa mesmo o presidente Putin, porque ele sabe que grande parte dos seus oligarcas que sustentam o seu regime tem muitas contas na Suíça, dependem muito do dinheiro que está guardado lá. Então, um eventual congelamento desses fundos pode ser realmente devastador para o apoio que Putin tem dessa parcela mais rica da população. Tirando isso, obviamente, que vemos os grandes gestos de solidariedade, as grandes manifestações. Berlim, no último domingo, mais de 100 mil pessoas a favor da Ucrânia, pressionando os governantes tanto para aumentar as sanções econômicas contra a Rússia, como também fazer exatamente alguma ajuda militar. A Alemanha também, depois de tantos anos, começou a enviar armamentos para a Ucrânia. Eles têm essa política desde 1945 de não mandar armamentos para zonas de conflito, zonas em crise, e acabaram se solidarizando e também mandando as armas para a Ucrânia, que tem feito uma resistência heróica, como você disse, né? Ninguém imaginava que, apesar de depois de uma semana com um poder bélico muito inferior, algumas cidades ainda estivessem resistindo bravamente e, obviamente, todo o povo ucraniano recebendo a solidariedade do mundo e da União Europeia em especial. Luca Bassani, nós tivemos ontem um ataque a prédios civis dentro de Kiev. Atingiram uma torre de comunicação com o objetivo de neutralizar a comunicação dos ucranianos. Esse avanço das tropas russas, e durante esse período agora, nós acompanhamos aqui através da Jovem Pan News, os próprios civis se colocando à frente nas ruas desses tanques, impedindo o avanço, a resistência armada, e fica o grande questionamento. Putin continua a atacar de forma estratégica essas comunicações, a parte de comunicação, de transporte. Qual é a estratégia neste exato momento, nesta quarta-feira, aqui no Brasil, que a Rússia está adotando dentro da Ucrânia? Olha, William, a estratégia é de causar um pânico generalizado e mostrar que, de certa forma, o Estado ucraniano, o governo ucraniano não tem controle sobre a sua população ou sobre os seus pontos mais estratégicos, né? Não só em regiões de fornecimento de energia ao redor de Kharkiv, mas também em Kiev. Ontem, com essa torre de TV sendo detonada, nós vemos uma tática de dominação da Rússia por parte exatamente das telecomunicações, daquelas coisas que são consideradas essenciais para uma sociedade, que é ter a comunicação telefônica, comunicação da televisão, obviamente também energia elétrica. Então, tudo isso no inverno é bastante preocupante também quando se diz respeito à energia. Alguns falam que algumas usinas tomadas perto de Kharkiv podem comprometer exatamente
toda a população da Ucrânia. Outra coisa que eu acho bastante simbólico foi que um dos monumentos do Holocausto de Babin Yar foi destruído também na explosão dessa torre. Esse foi um dos maiores massacres do povo judeu em território ucraniano e europeu. Mais de 33 mil judeus morreram em apenas 2 dias, em setembro de 41. Então nós vemos também essas referências históricas muito perturbadoras, né, de memoriais que deveriam lembrar a gente de todas as mazelas da guerra e, de certa forma, acontecendo guerra ao mesmo tempo. Nós vemos também as regiões do sul da Ucrânia, que tem a costa no Mar Negro, sendo bombardeadas fortemente, Kherson, Mariupol, Odessa. Então, é uma estratégia de dominação, de estrangular o governo, eventualmente, quando chegar em Kiev, já ter o controle das demais áreas. Mas, por enquanto, os ucranianos em muitas dessas cidades têm resistido bravamente. Luca, os brasileiros que chegaram aqui na cidade de São Paulo falam sobre um momento em que já não tinha mais leite. Nós chegamos a ouvir os saques que estavam acontecendo dentro dos supermercados e nós temos pessoas dentro dos bunkers. Eu pergunto para você, qual é a situação de abastecimento dentro da Ucrânia? As pessoas estão encontrando dificuldades para conseguir alimentos? Sim, e isso é explicado por 2 motivos. O primeiro é que o espaço aéreo do país está fechado. Obviamente que sabemos que grande parte dos alimentos vem através de trens e caminhões, mas o fluxo desses também foi reduzido drasticamente nos últimos dias. Então, sem avião, sem trens regulares e sem caminhões entrando da União Europeia para a Ucrânia, obviamente que há uma falta de alimentos. Além, é claro, de tudo aquilo que a Ucrânia recebia pelo Mar Negro. É um país que tem uma grande costa no Mar Negro e várias mercadorias chegam também pelo Mar Negro, que está onde várias regiões ainda estão sob o controle dos russos. Então, isso é uma situação muito dramática. Muitos desses refugiados que chegam exatamente com fome, chegam com várias outras necessidades que precisam ser tratadas logo de início. Sede, muitas das pessoas sem dormir há 3, 4 dias, um cansaço extremo, além do próprio frio. As pessoas, algumas saíram com a roupa do corpo e foram embora, entraram no carro e dirigiram até a fronteira. Então, não se prepararam do aspecto organizacional e também do aspecto mental. Ninguém está preparado para uma guerra. Então, isso que faz com que essa crise humanitária se agrave ainda mais, e a preocupação da União Europeia e também de toda a comunidade internacional de fazer com que esse conflito acabe o mais rápido possível, não só para poupar mais vidas, obviamente, mas também pensando nas pessoas que estão vivas lá e estão se escondendo, até que ponto elas conseguem aguentar com esse cerceamento daquilo que pode chegar na Ucrânia como ajuda. Então, e aí você falou sobre justamente esse ataque moral, porque na verdade o ataque físico ele tem um objetivo. Quando ele corta água, luz, fornecimento de gás, comida, a proposta do agressor é fazer com que a população se revolte contra o governo e pressione o governo para ceder a esta invasão. O que saiu pela culatra. Na verdade, o povo ucraniano apoia o presidente, entra em luta corporal, defende a sua nação, o que é realmente uma afronta ao presidente Putin. E aí vem o seguinte: a Ucrânia não pertence à OTAN, porém tem a intenção. E o presidente da Ucrânia fala o seguinte: nós somos a Europa, e convida a OTAN e pede ajuda aos membros desta organização, justamente pedindo apoio para resistir a essa invasão russa, considerada por todos ilegal, um crime de guerra. Aí eu pergunto a você, qual a expectativa da OTAN assumir o compromisso com a Ucrânia e entrar nesta luta armada? Olha, William, primeiramente só fazendo um paralelo histórico, isso que você disse das pessoas se revoltarem contra os seus governantes quando energia falta, quando coisas essenciais faltam, é verdade, porque eu estive no Afeganistão pouco antes de acontecer tudo aquilo, e uma das estratégias do Talibã para desmoralizar o governo que estava no país naquele momento era cortar todas as transmissões elétricas por quase o dia inteiro. Então as pessoas ficavam com um apagão praticamente metade do dia, e isso eles mostravam: olha, se o governo não consegue nem fornecer energia para vocês, o que dirá fornecer proteção, saúde, educação, etc. Os russos vêm nessa mesma toada, mas obviamente que os ucranianos têm sido bastante resistentes e eles não querem de maneira alguma um controle russo. Quando você fala da OTAN e da União Europeia, eu acho importante diferenciar os dois blocos, porque a União Europeia, como vocês veem também aqui atrás de mim, a bandeira da União Europeia, é uma organização
de comércio, uma organização ideológica, onde as pessoas têm o livre trânsito, onde as pessoas podem trabalhar, estudar, onde exatamente os produtos não são taxados vindo de um lugar para outro. Não tem um exército, não tem uma força militar conjunta. Então, entrar na União Europeia, eu acredito que para o Putin não seja nenhum grande problema. Eu acredito que o problema seja mesmo a OTAN, porque a OTAN é uma aliança militar e, com isso, sendo parte dessa aliança, os seus territórios poderiam estar dispostos para colocar armas de grande peso, armas nucleares. É isso que a Rússia teme. Eu acredito que o presidente Zelensky tem sido também bastante inteligente no aspecto de conseguir manipular as duas forças, os Estados Unidos e a União Europeia, a seu favor, porque a gente escutava várias vezes durante as últimas semanas: nosso apoio à Ucrânia será irrestrito, não vamos aceitar nenhum tipo de violência, estamos com vocês. Então agora tem que mostrar que estão mesmo. Por isso que ontem a Ucrânia foi elevada a país candidato, né? A Comissão Europeia aprovou o status de candidato da Ucrânia. Obviamente sabemos que os trâmites demoram muito mais, e por se tratar de uma situação de guerra, os países europeus não vão tomar essa decisão de maneira muito rápida. Eles são bastante pragmáticos quanto a isso, mas de qualquer maneira deixa claro o aceno do povo ucraniano para entrar na União Europeia. Eu acho que a OTAN é algo mais delicado e que tende a se adormecer caso esse conflito acabe nas próximas semanas. Agora, a União Europeia é quase uma certeza que o povo ucraniano quer, e a União Europeia também não tem nada contra a candidatura da Ucrânia. Olha, eu lembro, até o 4º dia, nós estamos no 7º dia de confronto. Até o 4º dia, a ONU falava em 102 civis mortos. A Ucrânia falava em 352 mortos. Nós temos em desabrigados, nós tínhamos algo em torno de 500 mil refugiados, pessoas que estavam saindo e buscando abrigo. Isso está caindo na conta de toda a Europa. As pessoas estão fugindo. Alguém precisa abrigar, alguém precisa ajudar. E já começa a se falar sobre essa dependência do gás da Rússia e uma tentativa de encontrar uma alternativa, lembrando que aí é período de inverno. Então, assim, até quando essa ação russa vai permanecer sem uma resposta militar? Porque as sanções, elas vão bloquear as ações do Putin. A Europa como um todo, ela está se formando num bloco e Putin, como você falou no início, está completamente isolado. E assim, nós podemos esperar uma reação mais forte, digo eu, armada, militar, ou não? O risco em função do poder bélico dele, principalmente no que diz respeito às armas nucleares, é o que impede isso? Pois é, William, eu acho que nessa crise geopolítica, o tiro do Putin saiu pela culatra no momento em que, se a gente olhar como estava a OTAN e a União Europeia antes de tudo acontecer, ambos os blocos estavam desunidos, até por divergências internas entre Polônia, Hungria e o resto da União Europeia. A União Europeia estava um pouco dividida, um pouco fragilizada. E esse ataque à Ucrânia uniu todo mundo. Eles estão muito mais fortes, muito mais unidos. Eles têm sempre agora uma fala única, uníssona, contra a Rússia, a favor das liberdades, a favor da democracia. Algo que antes era um pouco mais relativo por conta exatamente desses problemas políticos internos que acontecem, os desgastes que acontecem com o tempo. Então, eu acredito que no campo militar a União Europeia, e obviamente que não vai responder porque não tem exército próprio, mas a OTAN tem um limite. A partir do momento que seus territórios forem agredidos, caso sejam agredidos, aí sim eles podem responder. E olhando a geografia da Ucrânia, todos os países praticamente ao seu redor fazem parte da OTAN. Então, se o Putin toca em 1 centímetro de terra da Polônia, da Eslováquia, da Hungria, da Romênia, ou até mesmo dos países bálticos que fazem divisa com a Rússia, eu acredito que aí sim estaríamos falando de um conflito armado. Mas enquanto estiver limitado à Ucrânia, por mais que seja muito triste a situação, por mais que uma ajuda do Ocidente fosse realmente muito boa aos ucranianos, nós sabemos que os tratados não permitem e a OTAN não quer comprar briga com a Rússia por um país que ainda não é membro, por mais que seja injusto. Sabemos também que uma guerra com Putin será de proporções catastróficas, de algo que os líderes europeus e os líderes mundiais sempre levam em consideração, porque estamos falando de poder bélico nuclear em ambos os lados. Temos na França, temos no Reino Unido, além de outras armas nucleares dos Estados Unidos que estão em outros países da OTAN, e obviamente a Rússia do outro lado. Então,
é uma situação de catástrofe, calamidade total para o continente europeu e, obviamente, para o resto do mundo, por conta da economia, por conta dependendo de onde essas bombas, de onde essa guerra se der, isso pode se espalhar pelo mundo todo. Então, eu acredito que, por enquanto, a ajuda vai ser só no aspecto econômico, talvez fornecer armamentos, mas ir efetivamente, ativamente lutar pela Ucrânia, eu duvido muito. Eu acho que os europeus não vão fazer isso pelo temor do que como pode se desenrolar tudo isso depois. Bassani, eu já vou passar a palavra para o Paulo Pozonov, mas antes eu queria te fazer uma provocação, porque aqui no Brasil nós falamos muito em democracia, soberania, falamos na nossa pátria, e aí quando você tem uma invasão russa a um território ucraniano, por mais que você tenha lá 2 regiões separatistas, você está atacando essa soberania, você está atacando esta nação. E se a gente for olhar para o mundo, nós vamos enxergar, por exemplo, a situação de China e Taiwan. Qual a mensagem que o mundo está dando para Putin ou para a China? Porque assim, Putin pode invadir a Ucrânia, pode tomar esse território, tem o direito disso? Não tem. Porém, o mundo reage apenas com sanções econômicas. A China pode invadir Taiwan? Qual é a resposta que nós estamos dando, o mundo está dando, para as outras nações que já estão estudando os conflitos ou os seus interesses? Olha, é uma questão muito interessante, mas eu gosto de diferenciar que a Ucrânia conseguiu sua independência de forma pacífica e legítima em 91 com a dissolução da União Soviética. E tem o reconhecimento de quase todos os países do mundo como um Estado soberano, é um membro pleno das Nações Unidas e as suas demais organizações. Taiwan é um país que, por mais que tenha tido o assento permanente da China por alguns anos, surgiu como país efetivamente em um cenário de guerra civil em 1949 entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang. Não é um país que é reconhecido por grande parte do mundo, acho que só 27 ou 30 países reconhecem, e não tem nem status de membro observador, não faz parte das Nações Unidas e das suas organizações. Sabemos que funciona de fato como um país independente, tem seu próprio dinheiro, seu próprio sistema de governo, inclusive um dos mais democráticos da Ásia, mas eu também acho que não há uma provocação de Taiwan para a China nesse momento, porque o que, na visão de Putin, foi a gota d'água, foi essas conversas que surgiram nos últimos meses, nos últimos anos, talvez, de governo Zelensky, da Ucrânia com a OTAN. E isso que, teoricamente, justificaria o ataque ou a invasão à Ucrânia. A China não está sendo provocada. Essa tensão entre Taiwan, por mais que nós escutemos sempre há exercícios militares acontecendo de um lado e do outro, não é uma provocação ou uma tentativa do Ocidente em colocar armas nucleares na ilha de Taiwan para que a China fique encurralada. Então, trazer esse conflito à tona agora, eu acho que não seria o ideal e não vejo motivo. Mas, obviamente, que conhecendo o poder bélico e também econômico da China, não duvido que isso possa acontecer uma vez no futuro.